que esse rancor sai de você? Por que causar dor a essa pessoa agora? Só porque está se afastando de um relacionamento. Às vezes tem que se afastar. Uma das coisas mais difíceis que tem que aprender é que às vezes vai se afastar de quem ama para proteger sua paz. I think you gotta have a dream. The School of Greatness. Really? Yeah. Please welcome Lewis Howes. Eu tô curioso. O que testemunhar tantos divórcios te ensinou sobre amor, relacionamentos, casamento? Eu diria que antes de mais nada, esperei o momento certo. O momento certo. Para me casar. Para outras pessoas, talvez tenham pensado que era um longo tempo. Talvez pensado que era muito tempo. Porque me perguntavam sobre por que não me casei. Antes, aos meus 20 anos, e Nos meus 30. Então, me casei aos 42 anos. Então, recém-casada há 2 anos atrás. Eu tive que lidar com isso, mas eu sempre disse, quando for o momento certo, se for o que quero, o momento será perfeito. Tudo vem a mim no tempo, espaço e sequência certos. Absolutamente. Então, o que testemunhar o divórcio me ensinou? Bem, meus pais se divorciaram quando eu tinha 13 anos. Eu vi as primeiras fases do seu amor crescendo quando eu era criança, sabe? E eu vi a decisão deles de seguirem o caminho separado. Essa foi a minha primeira visão de como era de verdade o divórcio. E foi difícil e doloroso. E, como criança, quando ama seus pais, quer ver as coisas se resolverem, mas eu também sabia naquela idade que era a coisa certa a ser feita por eles na época. E agora, quando tenho esses casos diante de mim, e as pessoas estão seguindo caminhos separados e se distanciando também, eu me aproveito dessa experiência, mesmo quando criança. Eu me baseio na minha experiência de trabalho no Tribunal de Família em Nova York, muito no início da minha carreira. E depois trabalhando na TV e vendo os casos, e já vimos alguns loucos. E tento dar o melhor conselho que posso, que é fácil tratar bem as pessoas quando se gosta delas. E quando tudo vai bem. Mas você quer saber o verdadeiro caráter de uma pessoa? Sua verdadeira medida é como você a trata quando as coisas não vão bem. Amém. Quando as coisas vão mal, é a verdadeira medida. Eu sempre digo que você aprende muito sobre alguém depois de separar. Quem eles são de verdade, como eles te tratam, falam de você de uma maneira boa ou não. Se aprende muito sobre o caráter de alguém, baseado na separação. Sim. Se eu lhe desse uma laranja agora e você apertasse a laranja, o que sairia? Suco. Suco de laranja. E não importa qual seja a circunstância, eu poderia colocar a laranja ao sol e dar a você. Colocá-la no frio e dá-la a você. Você poderia espremê-la, mas só uma coisa sairia: suco de laranja. Assim, mesmo quando passa por circunstâncias difíceis da vida, você está passando por estresse, alguém o irrita, se raiva sai de você, se amargura sai de você, ressentimento sai de você, isso é o que está dentro de você. Com certeza. Eu uso essa analogia da laranja e eu digo, por que esse ódio está saindo de você? Por que sai de você tanto ódio? Por que causar dor a essa pessoa agora? Só porque está se afastando do relacionamento. Às vezes você tem que se afastar. Uma das coisas mais difíceis da vida é que às vezes você vai se afastar de quem você ama. E faz isso para proteger sua paz. Absolutamente. Proteger a paz do seu ambiente, do seu lar, seja quais forem as razões, isso acontece e não significa que tenha que destruir outra pessoa no processo. Absolutamente. Por que você acha que as pessoas tentam destruir ou causar dor aos seus ex-parceiros quando passam por uma separação ou um divórcio? É porque sentem dor e querem que a outra pessoa sinta também? Você já viu casos de pessoas que não fazem isso, que na verdade são como tipo, eu tô triste, eu tô magoado, mas isso não é legal? Talvez seja horrível perder essa relação e passar por essa experiência, mas eu vou conduzir isso de uma forma amorosa. Sim. Sim, eu já vi os dois lados. Qual a diferença entre esses dois tipos de pessoa, o final amoroso e o raivoso? Como elas desenvolvem isso dentro delas e como está esse sentimento sobre estresse e dor? É uma maturidade emocional que você tem que ter. E algumas pessoas têm, elas desenvolvem ao longo do tempo. Vou te dizer, quando passei por separações aos 21, 22 anos, eu fiz algumas loucuras. Sério? Eu me lembro, eu falei sobre isso no livro. Fui ao apartamento do meu namorado em Manhattan e
virei CSI. Sério? Naquele momento, Investigou? eu investigava porque eu sabia que algo acontecia. Vendo gaveta, debaixo da cama, procurando no lixo, procurando tudo. Eu era advogada, assisti muito Lei e Ordem, sabia como Tem um funcionava. cabelo em algum lugar. Eu tive alguns momentos de que não me orgulho. Eu não estava madura. Tá com a luz negra, olhando pra... A ter meu laboratório montado Uau. atrás, mas Quando você se sentiu... Quantas relações você teve dos 20 até você se casar? Quantas relações de longo prazo? Não namorar por algumas semanas, meses, mas relacionamentos comprometidos. quero dizer, de improviso assim, eu diria que 10, pelo Em menos. 22 anos, né? 22 anos, por aí. Em provavelmente 15, 20 anos, eu diria 10. Quando você chegou a um ponto de maturidade emocional que passou para uma separação e percebeu, eu não quero fazer aquilo que eu fiz quando eu tinha 21. Quando eu percebi que a dor na vida é inevitável. Você vai passar por experiências dolorosas, mas o sofrimento é opcional. Eu mesma causava todo esse estresse e sofrimento adicional ao fim de um relacionamento que eu estava passando. E comecei a me perguntar, bem, se você acredita que o melhor ainda está por vir na vida, quando um relacionamento termina, por que ficaria tão chateada com isso? Deve ser Por que feliz. você teria algum nível de paz. Eu não estava no ponto em que é preciso muita iluminação para ser feliz. Quando um relacionamento termina e a maioria das pessoas não está lá. Mas você pode ao menos estar num ponto da vida onde pode projetar e dizer, tudo bem, eu separo meus sentimentos dos fatos. Estou magoada. Não faz mal sentir essa dor. Eu sou humana. Mas o fato é que isso está acontecendo por uma razão. E eu vou sair na frente disso e vou abraçar a razão. Mesmo que eu não veja agora, sei que vou aprender que há uma razão para isso acontecer na minha vida. E você aceita isso. Aceitação radical. É quando falamos sobre maturidade emocional. Quando você aceita radicalmente que esse final está acontecendo por uma razão e acredita, mesmo que não veja, que algo melhor vem no caminho. E quando você acredita e aceita isso, então não vai sentir que precisa procurar no apartamento do seu namorado porque quer descobrir a pista que falta, o que está acontecendo. Você pode deixá-lo ir em paz. Não preciso saber o porquê o tempo todo. Não preciso saber por que aconteceu e posso aceitar radicalmente que aconteceu. Uau! Houve algum momento que você começou a aprender a ver as bandeiras vermelhas mais claras e perceber, tipo, ok, isso não vai funcionar, eu vou ter que me retirar dessa situação, ou então eu vou retornar a esse ponto dos 20, eu vou ter o olho aberto, vou continuar trabalhando para que funcione, mesmo que essas bandeiras vermelhas estivessem acontecendo. Teve algum momento que, tipo, olha, eu tô vendo isso, tá muito claro agora, e não vou continuar investindo tempo e energia, então você se mudou a partir disso? Quando eu me conheci melhor. Uhum. Porque quando eu me conheci melhor, eu fiquei sabendo o que eu queria e o que eu não queria. E o que eu estava disposta a comprometer e o que não estava. Porque antes eu não sabia que as bandeiras estavam vermelhas. O que eram? Eu pensava que era a vida. Eu tô vendo essas coisas acontecerem ou a bandeira está vermelha, mas eu queria saber o quão vermelha é essa bandeira. Administrar a bandeira Posso vermelha, administrar? né? Posso lidar com isso? Mas à medida que fui envelhecendo e fiquei madura, comecei a ter esses relacionamentos. Comecei a perceber. É por isso que é tão importante conhecer a si mesmo nos 20 anos. Eu digo, quando está nos 20 anos, que época ótima para se conhecer. Quem você é e o que quer e o que gosta ou não. Porque quando você pode ver a vida com olhos abertos, você tem uma visão melhor para si mesmo e para sua vida e o que caberá melhor na sua vida. Assim, apenas crescendo e passando por experiências, comecei a aceitar e perceber as coisas que funcionavam ou não por mim. E quando me deparei com pessoas que, quando me dei conta, tudo bem, isso não é o que quero, apenas ser capaz de dizer, sabe o quê? Não é o que eu quero, eu preciso ir em outra direção. Certo. É interessante, eu estava assistindo um TED Talk recentemente de um terapeuta de relacionamentos, um terapeuta de relacionamentos da Austrália e estava mencionando as estatísticas de 50% dos casamentos terminam
em divórcio e se você quer diminuir isso, você tem que esperar mais tempo para casar. Ele dizia, espere o máximo que você puder para casar, porque quanto mais velho você fica, mais você se conhece, você não se acomoda, não se contenta com algo, você não se contenta com a pressão, você quer uma decisão consciente. Eu não estou dizendo que se você é jovem, você não pode casar e ter uma boa relação, mas se você quiser prosperar de fato, como as taxas de divórcio são altas, você tem que esperar até ficar mais velho para casar. E você esperou até seus 42. E em alguns meses eu vou ter 39 e eu não me casei. Eu reflito de volta nessa conversa pensando que se eu tivesse me casado com qualquer um dos relacionamentos anteriores que eu tinha, eu estava divorciado. Com certeza, não tem jeito de dar certo. E assim a gente sente a pressão de tipo, ok, as coisas não estão funcionando de jeito nenhum, mas a gente ainda quer tentar fazer com que aquilo se dê bem porque a gente investiu energia ou gosta da família. O que você acha que foi a maior lição que você aprendeu nas relações diferentes que você teve ao longo do tempo? Eu não acho que a idade seja o critério definitivo para o sucesso no casamento. Eu acho que é uma série de coisas, incluindo conhecer a si mesmo e crescer e se tornar uma versão melhor de si e trazer uma versão saudável de si para o relacionamento, porque não atraímos relacionamentos saudáveis, nós criamos e, com sorte, atraindo alguém que também trabalha em si mesmo e que traga sua melhor versão de si mesmo para o relacionamento. Para mim, eu aprendi quem eu era como pessoa e, então, também alguns dos valores fundamentais que eu queria em meu parceiro. Você pensava em valores antes disso? Pensava, mas acho que meus valores mudaram com o tempo. Interessante. Já que vivi a vida, você vai ver muitas pessoas que acha fisicamente atraentes. Mas esse fator pode ser o fator da atração inicial, que o leva a falar com alguém ou ter uma conversa inicial. Mas tudo depois disso, à medida que você se aprofunda em quem é uma pessoa, essas são as coisas que falarão para o sucesso de um relacionamento em longevidade. Se você quer fazer algo bem e quer ser ótimo em algo, então você vai se preparar. Seus relacionamentos não devem ser diferentes. Então, enquanto eu era solteira, tive que me perguntar, o que estou fazendo para me preparar se eu quiser um relacionamento? Porque como eu vivo minha vida como pessoa solteira, vai refletir quando eu entrar num relacionamento. Então, eu sei me comunicar de forma eficaz? Porque se eu não souber, isso vai aparecer nos relacionamentos. Será que sei administrar os conflitos? Porque senão, vai aparecer ali. Será que sei estabelecer limites? Se não souber, posso estar com alguém e me tornar codependente. Vai refletir em com quem eu escolho me associar. Então, comecei a me preparar para estar no tipo de relacionamento em que eu realmente queria estar, me tornando a pessoa certa, porque espero ser capaz de fazer escolhas melhores, porque então sei quem seria uma ótima combinação para a pessoa que estou me tornando. Qual foi o maior desafio que você teve que superar? Foi resolução de conflitos, era o limite, abandono de si mesma, habilidade de se comunicar, o que foi? Medo. Medo de quê? Medo de falhar. Tipo da relação não funcionar. A relação não funciona. Quando você já passou por isso enquanto namora e passa por relacionamentos e já passou por traição, desgosto e dor, você pode se tornar cínico em relação ao amor. E se você não tiver cuidado, esse cinismo pode ser realmente um obstáculo para você, porque você não pode ser cínico sobre o amor e esperar atraí-lo ao mesmo tempo. É verdade. Então, como você manteve o seu coração aberto depois de passar por separações e depois de desafiar tantas coisas que acontecem em relacionamentos onde isso te machuca? Como você se manteve aberta pro amor? Eu tive que reconstruir meus pensamentos e ideias e minha perspectiva sobre o passado. Eu tive que aprender a permitir que o passado ficasse lá. Eu não queria que alguém
entrasse em minha vida e eu fizesse pagar por algo que não tinha nada a ver Isso é difícil. do meu passado. É, muito difícil. Quando me casei, quem eu queria que meu marido conhecesse? Essa mulher amarga e arrasada que passou por momentos difíceis em todos esses anos e relacionamentos? Ou eu queria que ele conhecesse alguém que... Porque sempre estamos no processo de cura, estamos no processo de crescimento e da nossa saúde emocional. Mas será que eu queria que ele conhecesse alguém que estivesse comprometido com esse crescimento e com o processo e que seguisse em frente, estando comprometida com o mesmo compromisso, que é o que realmente se resume ao sucesso no casamento? Estar comprometido com o compromisso. Porque quando eu era mais jovem, eu pensava que se tratava desse sentimento involuntário de amor. E, ao envelhecer, percebi que era uma decisão consciente de amar. Não é apenas tipo, eu tenho essa atração, eu sinto amor, é uma decisão consciente, né? Nem sempre vai sentir amor. Você vai passar por altos e baixos, picos e vales. E se tratasse de um sentimento, estaria em todos os lugares emocionalmente. Por baixo. Trata-se de uma decisão. Antes, quando eu falava em separar sentimentos dos fatos, era isso que eu queria dizer. Você vai ter uma gama de emoções. Mas o fato é que essa é a pessoa com quem comprometi minha vida, com quem me comprometi a crescer. Por isso, assumi todos esses compromissos com essa pessoa. E então, vá em frente com isso em mente. Você tinha medo de casar, por exemplo? Tinha medo do desconhecido. Uhum. Como é o casamento? Vejo pessoas que são casadas, algumas felizes, outras não. Obviamente, vejo muitas se divorciando. Então, o que é o casamento? O que faz funcionar? O que sei que faz funcionar? Será que tenho feito o que é preciso para que funcione? Então, era o medo do desconhecido, porque eu não tinha feito antes. O casamento, por natureza, muda você. É o relacionamento mais próximo que você terá. Muito diferente de pai e filho ou qualquer relação. Amigos, tudo. Eu me perguntava como iria me mudar. De estar numa relação e namoro a estarem casados, quais têm sido as maiores diferenças e mudanças? Permitir que alguém me veja no meu estado mais vulnerável. Você permitiu isso durante o namoro, o tempo? Eu permiti até certo ponto, mas não vivia com meu marido antes de nos casarmos. Foi uma escolha que fizemos. Sério? Não queríamos morar juntos. Assim, quando nos casamos e moramos juntos, eu não tinha vivido com ninguém desde a faculdade por 20 anos. Então, mais uma vez, é um ajuste na vida. Compartilhar meu espaço com outro ser humano todos os dias. E você se casou uma semana antes da pandemia de 2020, né? Sim. 8 de março de 2020. Sim. Então, o que foi isso? É preciso muita coragem para não viver com alguém de antemão no mundo moderno, mas para não ver completamente a pessoa que ela é. Então, te elogio por isso. Então, o que você aprendeu passando por uma pandemia nos últimos 2 anos e casando uma semana antes e indo morar junto depois, compartilhar uma vida durante os mais assustadores tempos de incerteza dos últimos 20, 30 anos? Tudo mudou num piscar de olhos. Casamos em 8 de março em Los Angeles, um grande casamento, toda a família, todos os amigos, abraços, beijos. Não tínhamos nenhuma ideia do que ia acontecer uma semana depois. E eu olho para trás naquele dia porque pensei, quando falamos sobre casamento, será que queremos algo pequeno? Será que vamos fazer? E nós convidamos nossa gente e todos vieram. E agora olho para trás e estimo aquele dia. Fazer isso num par de anos, né? Certo. E eu não vi muitas dessas pessoas desde então, por isso se tornou uma lembrança mais especial para nós. Mas também, sim, uma semana depois, o mundo fechou. Então decidimos fazer uma mini-lua. Íamos fazer uma grande lua de mel no verão. Então fomos para Newport Beach e ficamos por alguns dias numa bolha. Não sabíamos muito sobre o que estava acontecendo no mundo até que saímos daquela bolha. Então voltamos para LA e não tinha papel higiênico nas prateleiras. A mercearia estava vazia. Tudo estava vazio. Eu não tinha visto nada assim antes. Quer dizer que esperei todo esse tempo para casar? E o mundo vai acabar? Uau! Foi uma loucura. E aí, o que vocês fizeram?
se reuniram e criaram uma base sólida ao longo do tempo, é isso que a gente vai Sim. fazer. Sim, Você sente que isso tornou sua relação mais forte ou absolutamente. tem sido uma mudança estressante, mudar com alguém pela primeira vez em 20 anos? Como você navegou por isso? Nós nos adaptamos muito bem e durante esse tempo tivemos todos os dias, todo esse tempo para passarmos juntos e a pandemia desafiou todos de maneiras diferentes, mas também apresentou uma oportunidade. E para nós foi um abafador de ruído nos primeiros meses do nosso casamento, porque conseguimos sentar e estar juntos, quietos, em silêncio. Meu marido é cantor de R&B. Ele viaja o mundo todo e estava partindo uma semana depois de nos casarmos, para começar a viajar de novo. E Não claro, mais. não aconteceu. Por isso tivemos que passar muito tempo de qualidade juntos. E direi o que aprendi sobre ele. Sobre o que falei antes, quando você vê a verdadeira medida de uma pessoa, como ela lida com adversidades e circunstâncias difíceis. E porque toda a música ao vivo foi impactada. E é assim que ele ganha a maior parte É. da grana. E nunca ouvi reclamar, nem mesmo uma vez. E o vi ser uma fonte de incentivo para muitos outros amigos artistas e músicos. E eu até fiquei chocada, tipo, ok, somos positivos e acordamos felizes, mas realmente você acorda feliz assim todo Claro, dia? é. E foi inspirador de ver. E eu sabia nesses primeiros meses que, porque você amar, sabe, amar é correr riscos. Falamos desse medo porque é um risco. Há um medo de ser ferido. De novo, há um medo de que esses gatilhos sejam expostos. E naquele momento, eu sabia e acreditava ter tomado a decisão correta, porque naqueles meses após a pandemia vi por mim mesma, muito cedo no casamento, quem era meu marido em tempos estressantes e circunstâncias difíceis. E como ele era uma fonte de inspiração e força para muitas pessoas, inclusive eu. Então era uma confirmação diária de que você tinha tomado uma boa decisão, Sim. né? Eu me apoiei nisso e Sim. isso é lindo. Sim, foram 2 anos desse tempo incrível em minha vida, porque me perguntavam muito, porque eu ainda era solteira por tanto tempo. E eu comecei a sentir a pressão das pessoas. Eu nunca me pressionei, e sei que muitas pessoas talvez o façam, mas se você não tem cuidado quando está solteiro e as pessoas te perguntam, bem, não entendo por que você não é casado ou o que está rolando. Você pode começar a internalizar e sentir que há algo errado com você, dentro de você. E quase que você se envergonha, porque as pessoas te perguntam como se você tivesse perdido algo na sua vida, algum marco que você deveria ter alcançado nesse momento da sua vida. Não me perguntando se era um desejo meu a propósito, se eu queria, mas só perguntando por que eu não queria. Por que você acha que as pessoas se importam com o fato de outras pessoas estarem numa relação ou não? Bem, eu acho que a pergunta fala mais sobre quem eles são do que sobre quem eu sou. Porque eu estava bem. Havia lições que eu tinha que aprender para chegar ao lugar onde eu poderia estar num casamento bem-sucedido. Eu precisava dessas lições. Há quase 8 bilhões de pessoas no planeta. Não podemos estar todos fazendo o mesmo ao mesmo tempo, e não deveríamos. Todos deveríamos viver nossos caminhos de vida individuais em nossas jornadas individuais. Há pessoas que não pensam assim. Pensam que você deve estar casado até certa idade, ter filhos até certa idade, ou não está vivendo certo. Isso não é verdade. Isso não é uma corrida. Por que não é uma corrida? Não estamos na mesma direção. Assim, aprendi muito cedo. E acho que viver em Nova York me ajudou com isso, porque eu estava perto de tantos jovens profissionais que estavam no topo das suas carreiras. E sábado à noite estávamos aqui, quarta-feira estávamos no show, e a música ao vivo, e abraçando nossa vida inteira e aceitando que ser solteira não é uma parada de descanso até conhecer meu marido e realmente viver. Se eu tivesse feito isso, não teria vivido até os 42 anos. Então, o que eu teria feito com esses anos na casa dos 20 e 30? Não foi uma parada de descanso. Eu abracei o tempo, fiz coisas. Viajei por todo o mundo sozinha. Sozinha. Fui a todos os restaurantes que eu queria ir.
assistindo Sex and the City, às vezes sozinha. E eu tinha um grupo vibrante de amigos. Não esperava para viver a minha vida. E eu acho que as pessoas projetam sua visão do que acham que a vida deveria ser para você. E é por isso que nosso trabalho como indivíduos é reformular nossa perspectiva e mentalidade e tomar uma decisão por nós de que vamos viver nosso próprio caminho de vida e abraçar esse caminho. Absolutamente. E ser feliz nesse caminho de vida. Muita gente fala sobre grandes bandeiras vermelhas. Ele ou ela tá me traindo, tá mentindo, tá faltando com integridade ou o que quer que seja em outra relação, essas grandes bandeiras vermelhas. E quanto às sutis que talvez você tenha visto ao longo do tempo, mas você não tomou medidas e percebeu que na verdade era muito maior do que eu imaginava. O que foram essas bandeiras vermelhas sutis que você ficou atenta? Se você me disser que é vegetariano E você come carne. e vejo você no Snapchat comendo frango, você pode pensar que é uma pequena mentira. Interessante. Mas o que isso diz sobre essa pessoa? Diz que, por alguma razão, eles não podem ser seus verdadeiros eu com você. Interessante. Eles tentam projetar alguém que eles pensam que pode impressioná-lo e não é quem eles são. Então, quando você vê essas coisas sutis que você não entende, então, bem, por que essa pessoa não foi verdadeira e honesta comigo a respeito disso? Isso é pequeno. Como acha que vão lidar com as coisas grandes? Então, eu olho para as pequenas coisas. Que tipo de pegada digital as pessoas estão deixando online, em suas redes sociais? O que elas acham que é engraçado? Eu lembro de uma vez que alguém quis organizar para mim um encontro às cegas com um ator aqui em Los Angeles e eu olhei ele. Eu tenho certeza que ele não tinha falta de mulheres Oportunidades. até o momento. E ele tinha chegado numa pessoa que me conhecia e disse: eu queria conhecer a Faith. Você me arranjaria um encontro com ela? Bem, eu fui e olhei sua rede social. Ele tinha uma piada que colocou na rede social que eu achava muito grosseira. E não achei engraçado, mas ele achou. Mas naquele momento eu disse: eu não vou num encontro com ele. Algumas pessoas podem pensar: uau, você nem deu uma chance, você nem... De novo, eu me conheço. Me conheço e sei que quando saio com alguém, mesmo que divulguem publicamente em suas redes sociais, é um reflexo de mim, um reflexo do nosso relacionamento, de todas essas coisas. Você pode pensar que foi uma piada pequena, mas para mim representava um quadro maior, que para mim era de incompatibilidade. E qual a importância da compatibilidade versus conexão e a química? Dos três, conexão, química e compatibilidade, qual você acha que é mais importante na sua mente? Você precisa dos três. Aham. Quando penso em compatibilidade, penso em não só tomar uma decisão sobre onde você está agora na vida, porque, com o tempo, quando você entra num relacionamento, com o passar do tempo, as pessoas vão mudar. Quando você perde um emprego, consegue um emprego, você tem filhos, não tem filhos, passa por certas situações estressantes com a sua família, sua saúde, todas essas coisas, elas continuam a nos mudar e a moldar quem somos. Portanto, quando penso em compatibilidade, penso em uma pessoa que está muito comprometida, com um certo nível de crescimento. Vocês não estão só indo juntos para o futuro, estão crescendo juntos. É. E o amor tem que estar comprometido com o mesmo compromisso e com um certo nível de crescimento. E quando alguém quer continuar crescendo e desenvolvendo quando a outra pessoa não quer, o que acontece na relação ou no casamento quando eles são diferentes nesse sentido? É fácil se apaixonar, não é? Acho que é preciso trabalho para ficar. E assim, um exemplo que tive, um casal que entrou no tribunal de divórcio e a esposa disse: inicialmente o casamento foi ótimo, como a maioria dos casamentos, mas com o tempo, ele dizia coisas que feriam os meus sentimentos. Eu ganhei peso, eu ganhei cerca de 6,9 quilos nos últimos 2 anos. E ele falava sobre meu peso
E, no início, estávamos empenhados em construir um ao outro e, mesmo quando tínhamos críticas para compartilhar, éramos construtivos, pensamos como dizer da maneira mais amorosa possível. E assim ela continuou a crescer, mas ele não. Eu voltei para ele e disse, o que aconteceu? Ele disse, bem, eu só disse a verdade. Eu disse, você diria a um estranho o que diz a sua esposa? Ela é sua melhor amiga. Ele trabalha num restaurante e eu disse, você diria a um cliente o que você diz à sua esposa? Ele disse, não acredito em divórcio. Somos cristãos, não nos divorciamos. Eu disse, sério? O que Deus diz sobre amor? Você é cristão. O que Deus diz sobre amor? O amor é bondoso. O amor é paciente. É paciente. Não tem inveja. O amor não tenta deixar para baixo a outra pessoa. Portanto, o compromisso com esse crescimento, ele realmente aparece a longo prazo, na longevidade da relação. E se Absolutamente. alguém não está comprometido, mais uma vez, tem que proteger sua paz. Nunca aconselharia ficar num relacionamento onde você está sendo abusado e desrespeitado emocionalmente. Vou dizer o que acontece. Me parte o coração ver as pessoas entrando e elas estão nesse relacionamento há tanto tempo, sendo repetidamente desonradas. Você sabe o porquê? Porque, com o tempo, quando as pessoas têm sido repetidamente desrespeitadas e desonradas, isso se torna normal para elas. Torna-se, em parte, familiar. E elas, por sua vez, começam a pensar que foram desonradas a ponto de não serem dignas de honra, porque foram desonradas repetidamente. Uau. A dor diminuirá com o tempo depois que você sair, se fizer o trabalho, mas sempre estará presente se permanecer nessa situação. E quais seriam as principais causas do divórcio? É a traição, é desrespeito, é a falta de crescimento, é jogo sujo, abuso emocional? Quais são as causas que você vê mais? As pessoas não se comprometerem com o mesmo compromisso. É crescimento, o amor, o respeito. Descobrir como seu parceiro quer ser amado, porque todos querem ser amados de uma maneira diferente e isso pode mudar com o tempo. Você está sempre evoluindo. E é parte do seu trabalho como um bom parceiro descobrir como essa pessoa quer ser amada. Se você deixar de fazer essas coisas, é como se você estivesse mantendo e cuidasse do seu jardim. O que você tem que fazer para cuidar do jardim? Tem que cortar o gramado, cuidar da grama, fertilizá-la, arrancar ervas daninhas? Tudo para manter o jardim com um ótimo aspecto, mantê-lo crescendo. Vão haver temporadas, estações do ano, pode ser uma estação seca, de tempestades, mas como na vida, as estações vão mudar. Mas o que você faz para manter ao longo de tudo isso? O compromisso de fazer o trabalho, de manter o relacionamento ao longo das estações, é o que fala de sucesso. E eu vejo o extremo oposto disso. Porque em nenhum momento você pode simplesmente pensar que o piloto automático é o que vai Fazê-lo durar, continuar né? avançando. Tem um livro chamado As 5 Linguagens do Amor, por Sim, aí. amo esse livro. Eu acho que é um lugar muito poderoso para ter uma conversa com o parceiro quando você está namorando, fazer o teste da linguagem do amor para ver se você gosta dessa maneira de receber amor. Eu fiz esse teste com a minha namorada e a gente fez ao mesmo tempo. Eu gostaria de ter feito isso nas relações anteriores. Não é o fim de tudo, não é que isso seja tudo, não é que se você não estiver alinhado, seu relacionamento vai falhar. Mas eu acho que é um grande indicador para minimizar o estresse. Quando você aprende essas coisas, eu percebo que temos exatamente a mesma ordem de como a gente gosta de receber amor com base nos testes em que a gente faz. Então, a gente gosta de receber amor do mesmo jeito, significa que ambos gostamos de dar amor do mesmo jeito. Enquanto nas relações anteriores, eu não perguntei como você gosta de receber amor. E elas não me perguntaram também, a gente não fez teste, a gente não passou por esse processo juntos. E ao longo do tempo, eu realmente me lembro de sentir tipo, elas gostam de quando eu faço certas coisas e não me sinto confortável, não é minha vontade natural, é mais uma tensão e é mais difícil para mim pensar e lembrar de fazer essas coisas. E elas não gostavam de fazer coisas que eu gosto de ser. Eu sou uma pessoa mais carinhosa, eu gosto de coisas bonitas e queria andar de mãos dadas e elas guardavam as mãos. E eu fiquei tipo, cara, se eu pudesse alinhar sobre isso,
pelo menos em algumas áreas, eu acho que isso ia ser melhor e mais suave, tornar o processo mais fácil. E tem muita coisa que as pessoas fazem a respeito disso, mas o quão é importante para você descobrir essa linguagem do seu parceiro antes de casar? É uma parte do serviço que vem de estar num relacionamento e um casamento. Grande parte do casamento é serviço e sacrifício. E uma parte do serviço é como vou servir ao meu parceiro. Lembro quando meu marido e eu passamos por nosso aconselhamento pré-conjugal e fizemos até mesmo o aconselhamento pré-noivado. Então, antes do noivado, você fez aconselhamento para saber se valia a pena ficar noiva. E aí, quando você noivou, você fez aconselhamento para... Absolutamente. Veja como sou séria sobre isso. Eu lembro de antes da minha namorada atual, eu pensei comigo, tipo, caramba, eu queria ter um relacionamento que realmente começa numa terapia. Quando tudo está bem, e ver que se a gente está em alinhamento, difundir algumas coisas para que podem ser desafios no futuro. E a gente tem feito isso do nosso jeito, ela tem seu próprio terapeuta, eu tenho o meu. A gente está começando a fazer junto e é desconfortável conversar sobre isso, mas é libertador ao mesmo tempo. De alguma forma você fez isso porque estava falando muito a sério. O que você aprendeu fazendo terapia, pré-noivado, noivado e antes de casar também? Bem, eu pensei que se eu ficasse noiva e depois fosse ao aconselhamento pré-matrimonial, eu já teria tomado a decisão de me casar. Então, eu queria saber, porque lembra que eu falei do medo do desconhecido? Portanto, Você quer saber? Eu queria minimizar as incógnitas. Por isso, pensei eu tenho essas perguntas. Acho que estou fazendo as perguntas certas, mas quero saber, há algo que não perguntei? Há outra área que precisamos explorar? Há algo mais que precisamos falar antes de ficarmos noivos? Porque estávamos falando de casamento naquele momento. Tantas vezes, quando as pessoas ficam noivas e anunciam e compartilham com o mundo e os convites saem, e então... Oh, espere! Precisamos fazer aconselhamento. Você pode descobrir algo que não gosta e você vai... Ups, né? Tarde demais. O que vai fazer? E muitas pessoas sentem a pressão. Eu já vi histórias de pessoas que se divorciaram. Tenho certeza que você ouviu também. Onde a mulher ou o homem disse, eu sabia que no dia do meu casamento você não era ajuste certo, não era certo. Você já ouviu isso antes? Sim, já sabiam. E ainda assim eles vão em frente, tipo, cara, por que você se submete a isso? Por Mas vergonha. aí, 2 ou 5 anos depois, você só passou por dor e tristeza e se contentou com algo que você sabia que não era certo. As pessoas pensam Eu que... não tô julgando pessoas porque eu cometi uma tonelada Todos de erros cometemos também, erros. mas... Temos que aprender da maneira difícil. Algumas pessoas têm que aprender do jeito difícil as oportunidades para crescer, mas... Mas dá pra minimizar Pode isso, né? minimizar. Com base... talvez você passe por aconselhamento pré-matrimonial e ainda não dê certo por alguma razão, mas você agiu da maneira certa, né? Fez sua devida diligência. Você fez. Uhum. Assim, pode entrar com mais confiança por sua diligência. E se algo surgir no meio de uma dessas conversas, você fica tipo... Tá completamente desalinhado com o que eu quero. Você poderia ter descoberto que existe uma solução pra isso, né? Não é tipo... Há duas coisas aqui sobre o que você disse que é ótimo, porque algumas pessoas pensam que, ao se casar, vai mudar alguma coisa, ou mudar uma pessoa, ou coisas serão diferentes. Não é? A única coisa que um casamento pode mudar é seu sobrenome. Eles podem quebrar o banco, mas não o seu mau hábito. Verdade, verdade. Assim, se casar é como ganhar um concurso de comer torta. Qual o prêmio do concurso de comer torta? Mais torta. Você ganhou essa pessoa. Qual o prêmio? Mais dela. Portanto, é melhor ficar feliz com E isso. você não pode mudar ninguém. Não por causa da pressão. Ou força. Ou irritando, ou choramingando, qualquer coisa. Tem que ser algo... De dentro. De dentro. Cada pessoa tem que querer mudar. E... eu realmente não acho que você possa namorar ou se casar com base em potencial. Eu ouço muita mulher dizer, tipo, ele tem muito potencial, ele podia se tornar um bom homem, mas ele nunca se torna isso. É por isso que escrevi o livro. Foi por isso. E aí você namora ou casa com base no potencial de alguém, mas aí você realmente tá se assentando com alguém por quem eles são de verdade. Talvez eles cresçam em algo maior, baseado no que eles querem, mas não no que você espera que eles sejam no futuro. Você namora a realidade e quer casar com o potencial. Essas coisas devem ser alinhadas. Fomos ao aconselhamento pré-noivado porque eu queria ter certeza
de que estávamos fazendo as perguntas certas um para o outro e estávamos nos conhecendo o melhor possível, antes mesmo de tomar a decisão de nos ficar casarmos. noiva. Então você teve Para tempo para noivar. mais perguntas enquanto estava noiva, né? Então, quais foram as 3 conversas ou perguntas mais desafiadoras para você ter coragem de falar ou apenas utilizar? Quais foram as 3 conversas mais desconfortáveis no aconselhamento pré-noivado? O que foi? Como se curou do seu passado? A cura é tão importante, né? Meu Deus! Porque ambos tivemos relacionamentos passados que não funcionaram por uma razão ou outra. E acho que ambos queríamos saber se haveria gatilhos que evidenciariam algo do passado em nossa relação atual. Porque sempre haverá resíduos. Nós somos seres humanos e estamos trazendo nossa experiência de vida conosco. Mas há uma grande diferença em fazer alguém pagar que não teve nada a da ver sua com dor o do passado. E assim, explorar isso foi realmente importante. Como você curou seu passado e como meu terapeuta diz, a cura é uma jornada, não é um evento único. 100%. Então você tem a consciência, ok, você pode ter um momento de realização onde você começa a se curar, mas é uma jornada contínua para sempre, até que você deixe isso ir de verdade. Então, como você curou a sua e o meu amigo Stefan Spix diz que o primeiro passo antes de entrar numa relação é curar ou estar numa jornada de cura, porque caso contrário você vai estar trazendo isso para a nova É uma relação. jornada. Não me parece realista dizer um dia, espera, já identifiquei onde foi ferido antes. E agora é o dia de hoje, eu estou curado, acabou. Leva tempo. Leva tempo. Se alguém está entrando numa nova relação e não está disposta a se curar do passado, o que vai acontecer com ela? É preciso ter muito cuidado porque não se pode fazer alguém feliz. Digo isso o tempo todo quando ouço alguém falar, bem, essa pessoa me faz feliz. Me dá pena. Porque se essa pessoa te faz feliz, ela pode te deixar triste ou até deprimido porque você dá o poder a outra pessoa para te fazer feliz. É por isso que é importante estar na jornada de cura. Não quer alguém codependente para você fazê-la feliz. Você não pode, não é o seu trabalho. Nosso trabalho é trazer nossos eus felizes para o relacionamento, de modo que não estamos fazendo a outra pessoa Deus em nossas vidas. Então, isso é importante. Então essa foi a conversa número 1. Como você curou o seu passado e quais foram as outras conversas desconfortáveis nas suas sessões de aconselhamento pré-noivado? Quais são suas reais expectativas para mim como esposa e as expectativas para ele como marido? Quais são essas expectativas? Você espera que eu faça o jantar 5 noites por semana, às 18 horas, e que ele esteja lá, quente, no prato? Se a gente não se pergunta totalmente, eu acho que você tem que ser muito honesto consigo nessas conversas. Você não pode dizer, não quero isso, mas 2 anos depois você tá tipo, por que é que você não tá fazendo isso, né? Por que é tão importante para comunicar as expectativas, não daqui a 6 meses, mas daqui tipo a 6 anos, eu vou esperar isso? Porque quando você tem expectativas não atendidas e não comunica, o ressentimento aumenta. Então, se você... Eu achei que seria assim, ok, você achou, mas por que você não comunicou isso? Na mente da outra pessoa, você não vai ler a mente dela. Então, comunique as expectativas. A maioria das pessoas não gosta de conflitos, especialmente os homens. Eles querem evitar a todo custo. Portanto, se sabem que algo que estão fazendo vai dar um enorme conflito, na maioria das vezes não farão. Mas será que sabem? Já comunicou isso? Então, comunicar as expectativas é importante. Então, o nosso aconselhamento pré-noivado, falamos sobre as expectativas. O tempo que vamos passar juntos, as tarefas domésticas ou as crianças. Falamos sobre tudo o que podíamos, e tínhamos um conselheiro para trazer à tona questões que nem pensamos. Quais foram essas perguntas, ou algumas Ele delas? Só queria que pensássemos sobre a vida cotidiana e como seria o dia a dia, uma vez que nós saíssemos dessa névoa. O casamento. O casamento, tudo. Como vai ser o dia a dia de vocês dois? Como acham que vai ser?
E Estabelecendo expectativas, né? Qual seria a terceira conversa que você diria ser realmente importante de ter? A gente conversou sobre como você curou seu passado, expectativas. Qual você diria ser a terceira conversa ou pergunta feita? objetivos de vida, nosso caminho. Se meu marido me tivesse dito que queria mudar para uma pequena cidade do Texas e desligar o celular e se livrar de todos os bens mundanos e viver uma vida bem simples mesmo. Acho isso bonito se fosse o que ele queria, mas não estava no meu caminho de vida, o que me vi fazendo, Essa nem era a minha sua carreira, visão, nem né? visão. Portanto, apenas ter uma ideia do seu caminho de vida e as coisas mudam à medida que você passa por ela. Sua visão, seus objetivos mudam, mas só ser honesto sobre onde você se veria nos próximos anos, nos próximos 10 anos, e como a sua relação desempenharia um fator nisso. Certo. Enquanto você via todos esses divórcios acontecendo e esses momentos estressantes e você cresceu com pais separados e você se tornou advogada e juíza de divórcio, isso te preocupou ver isso constantemente o tempo inteiro? Isso fez você ter medo do casamento e dizer, será que existe uma esperança, as pessoas elas são felizes no casamento? Ou ter uma educação sobre essas coisas e o que elas fizeram, ou que poderiam ter eliminado essa dor? Isso acabou te dando uma esperança para talvez ser casada no futuro? Eu acho que eu observei muito e absorvi muitas coisas. E eu acho que todos nós tivemos pessoas que pensávamos estar em grandes relacionamentos e, por uma razão ou outra, não dão certo. E isso te abala. E você fica tipo, eles não conseguiram fazer funcionar, como eu vou fazer? É, te abala. E assim, mais uma vez, se baseia nesse medo. Eu tive que parar essa noção de que vou me proteger, não me colocando lá fora, porque assim não me machucarei de novo. Esse medo não estava me protegendo. O que ele fazia era envenenar minha perspectiva. E eu sabia que não seria capaz de entrar no melhor relacionamento que eu queria com aquela perspectiva venenosa. Tudo é uma oportunidade para aprender e para crescer. Portanto, estava observando meus pais e o que eles faziam. E muitas vezes você assiste coisas e aprende o que não fazer. E aproveita essas experiências. E eu estava exausta em um momento. Passei por um período em que eu era cínica, mas tive que reformular minha perspectiva e decidir como eu queria viver a minha vida, que perspectiva eu queria realmente ter. E eu apenas tomei a decisão de ir em frente e acreditar que poderia ter o tipo de amor em minha vida que eu queria. Porque se não acreditasse, não ia acontecer. Então, apesar de ver todas essas outras coisas ao meu redor, eu olhei para outras pessoas que foram bem-sucedidas. Olhei para as pessoas que tiveram boas experiências. Também ouvi coisas que fortaleceram a minha fé. E aprendi a navegar quando lidei com a rejeição, com traição, mágoa, dor. 6 meses antes de conhecer meu marido, passei por uma separação. Lembro daquele dia, chorando, chateada. De novo, magoada, eu sou humana, estou tendo um momento humano. Mas também lembro daquele dia, decidindo, ok, você sabe o que fazer, já passou por isso. Você vira pró Muitas nisso, né? vezes. E aprendeu, mas a chave foi que eu aprendi cada vez que aconteceu. Aprendi e cresci. A primeira vez que lembro de lidar com a rejeição de uma forma importante mudou minha vida. O que você aprendeu? Eu estava na faculdade e não namorava ninguém. Eles tinham um evento black tie na escola todo ano. E eu decidi convidar o rapaz mais fofo que eu conhecia no campus para ir no evento comigo. Nunca o vi com ninguém, imaginei que fosse solteiro, não tinha problema, nada demais. Não pedi para ser meu namorado, era só Você ir vai no pra essa evento. coisa, né? Nesse evento. E assim, um dia, fui até a União dos Estudantes e disse, Hey, Cris, esse evento vai ser na sexta, é um black tie,
É nosso grande evento anual. Você se importaria de ir comigo? Ele olhou pra mim e pausou e disse... posso te falar depois? Outro dia? Eu disse, ok. Ouvi no dia seguinte, falei sobre um livro. E eu vi no dia seguinte, ele veio e disse, escuta, agradeço o convite, obrigado, mas eu não posso ir. Portanto, eu não poderei ir, mas divirta-se. Eu fiquei, uau, ok. Eu via por aí, ficava envergonhada, eu sentia... você chamou e foi rejeitada. Mas eu fui ao evento e eu me diverti muito. Eu só não entendi. Eu tava bem, não entendi, não foi nada demais. Mas por que ele não pôde ir? 5 anos depois, eu estava na rua, na minha cidade universitária. E entrei numa loja. E ele estava lá. E ele me chamou e disse, hey, posso falar com você? Eu disse, claro. Ele disse, lembra que vários anos atrás, na faculdade, você me pediu para ir a esse evento? Eu não lembrava, tinha esquecido, já tinha 5 anos, mas quando ele começou a contar, aí eu lembrei e disse, sim, eu lembro. Ele disse, eu só queria que você soubesse que eu gostava de você e eu queria ir para isso com você. Mas ele disse, é que eu não tinha um terno. Eu não tinha dinheiro para comprar um. Eu não tinha nada para vestir. E eu estava envergonhado para falar. Caramba! Eu pensava, todos tinham aqueles ternos Steve Harvey superdimensionados ou Stacey Adams que podiam usar. Mas ele não tinha. Aquele momento me ensinou que, bem, eu encontrei por acaso 5 anos depois, mas quantas vezes passamos por rejeição? E levamos tão a sério e fazemos ser sobre nós. E caímos nessa toca de, ele não gostou de mim porque eu não sou bonita, não sou esperta, não sou engraçada, e inventamos razões, quando pode ser alguém que não tem algo, ou que seja algo que não tem nada a ver com você. Quando falo em passar por experiências de namoro, rejeições, relacionamentos, aprendi cada passo ao longo do caminho. Cada um deles, é. E cada vez que passava por isso, ficava um pouco menos doloroso, e aprendia mais. E pegava o que aprendia e aplicava no próximo. Assim, quando cheguei ao ponto em que estava passando por essa separação, 6 meses antes do meu marido, eu disse, não sei o que fazer. Eu sei como lidar. Eu vou abordar isso de uma maneira diferente. E sabe o que eu disse pela primeira vez na vida? O quê? Eu disse que, nesse momento, essa separação abre as portas para eu conhecer meu marido. Uau! Você sabia que ia conhecer dentro de 6 meses, ou que ia levar 1 ou 2 anos a mais de solteira? Qual foi sua mentalidade a respeito da separação? Eu peguei uma folha e escrevi que iria encontrar meu marido no ano seguinte. Uau! E o conheci 6 meses depois. O que mudou dentro de você para atrair essa pessoa? Ou você estava tendo um monte de encontros com caras e ficou claro quando você o conheceu, você começou a conversar e percebeu que estava mais alinhado do que você queria? Como você soube que era isso? Tive uma conversa com Deus. Eu disse, Deus, passei por muitas lições e tive muitas experiências. E estou passando por essa separação agora, mas vou passar nesse teste. E vou ver essa separação pelo que ela é. Essa porta está se fechando por uma razão e por um propósito maior. Porque é fácil dizer isso quando não passa por nada. Mas eu decidi ter essa perspectiva quando estava no meio da dor. E eu disse, vou passar nesse teste, porque eu sei o que fazer agora. Eu sei o que significa luto por isso. As pessoas dizem, lute pelo relacionamento, pelo que quer. Não, eu vou deixar isso passar. Porque quando passar, se tiver acontecendo e eu deixar passar, vai me abrir para o que deve acontecer na minha vida. Se isso significa alguém voltando à sua vida, ok, é o que significa, mas na maioria das vezes, se abrir, leva você a uma nova direção. Não lute contra a corrente. Por isso, eu não lutei. Uau. Eu aceitei. Disse que isso vai me abrir. Nesse momento da minha vida, tive aquela conversa com Deus e disse, eu estou pronta emocionalmente, financeiramente também, e em todos os lugares que eu precisava estar na vida. Eu disse, eu estou pronta e eu estou em paz com esse final. Estou em paz com um novo começo que se abre para mim. E acredito que era a minha hora.
Eu acho que uma separação às vezes pode ser, como você disse, uma grande abertura para você, uma abertura para o que não está funcionando, o que é que está fora de alinhamento, como colocar no caminho certo para criar alinhamento dentro de você mesmo e depois atrair uma nova relação. E eu acho lindo o que você fez. Mas por que tanta gente parece se conformar? E por que não terminam as relações ou esperam que a relação seja o que elas querem? Por que você acha que tantas pessoas se conformam? Pode ser solidão, medo, experiências passadas que os fizeram questionar seu próprio valor. No final, quando você faz uma escolha, se quiser casar porque algumas pessoas não querem, essa é totalmente a escolha e o caminho da vida deles. Mas, se você quiser, quero que pense no compromisso e na decisão que toma. Na pessoa com quem vai fazer 10.000 refeições. Com quem vai viajar, talvez, por todo o mundo. Na pessoa com quem será a maior influência sobre seus filhos, caso decida tê-los. Esta é a escolha que está fazendo. Você tem que superar alguns desses bloqueios que desenvolvemos ao longo da vida para que você possa trazer um novo você saudável para dentro da equação e ver claramente e saber que isso não é uma decisão. Você pode escolher um par de sapatos, você pode escolher um restaurante, escolher um vestido, mas não um parceiro. Não simplesmente é uma decisão muito importante para tomá-la levianamente. Do jeito que você coloca assim, 10.000 refeições, eu vou fazer 10.000 refeições com essas pessoas, ou 5.000 refeições, você vai fazer milhares de refeições com alguém. É uma boa maneira de refletir e dizer, eu tô gostando das refeições que eu tô fazendo com essas pessoas agora, nos últimos 6 meses ou 2 anos que a gente tá namorando. Eu tô desfrutando disso porque vão ser milhares e milhares de mais. E se não, é um bom indicador para dizer, ok, como é que a nossa relação precisa mudar e que a gente pode estar num caminho diferente, ou talvez não seja a relação correta, mas uma perspectiva boa. Bem, o que você disse antes na entrevista, você ouviu uma palestra do TED Talk que alguém falou sobre entrar em aguardar? Aguardando. Vou dizer o seguinte, nunca tive um casal na minha frente que tivesse dito que desejava ter ido mais rápido. Muitos deles dizem que gostariam de ter levado seu tempo. Sério? Ido mais devagar, conhecer melhor a outra pessoa. E, de novo, não acho que haja um número mágico de meses ou anos quando chega a hora. Algumas pessoas, você ouve história de gente que tá junto há 40 anos e se conheceram e se casaram 6 meses depois. Foi uma bela jornada. Mas você tá dizendo que a maioria dos divórcios, eles gostariam de ter feito isso mais cedo, né? Eles não gostariam de ter demorado muito. Porque ainda estavam aprendendo sobre si mesmos. Nós estamos sempre. Mas eles estavam num momento crucial da vida, onde aprendiam o que realmente funcionaria, o que estavam dispostos a negociar, fazer concessões onde não estavam, as coisas que não queriam se comprometer. Não há problema ter algo não negociável. É importante reconhecer que, quando olhamos para a história de uma pessoa, como as bandeiras vermelhas, se uma pessoa tem um histórico de infidelidade, ela conhece você e diz, vai ser diferente com você. Isso é uma bandeira vermelha. Porque, o que sobre sua história? Fala de lealdade. O FBI, quando fazem uma análise, um perfil, e querem montar um perfil de alguém e rastrear seus movimentos, seus próximos passos, sabe o que fazem? Eles olham seus padrões na vida de alguém. Porque as pessoas mentem, mas seus padrões não. Eles olham seus padrões, elaboram um perfil do que pensam que os próximos passos dessa pessoa serão, baseado em seus padrões. Olha o padrão das pessoas. O que dizem sobre suas vidas? Dá uma olhada na história, né? Se alguém foi completamente honesto sobre o passado e dizer, quer saber, eu cometi muitos erros, eu fiz isso errado, machuquei essa pessoa, ou o que quer que seja, mas que seja íntegro, né? Eu tenho me reconstruído, eu tenho me comprometido com um novo futuro, isso não é mais o que eu quero ser. Isso é uma bandeira vermelha, a honestidade brutal, tá sendo radicalmente honesto. Foi o que eu passei, mas aqui tá meu histórico dos últimos 6 meses, 1 ano, 5. Eu estive num caminho diferente disso. Você confiaria mais nessa pessoa se ela tivesse cometido erros no passado, mas se fosse 100% honesto, ou você acenderia uma bandeira vermelha para você se preocupar com isso? Eu ignoraria as palavras
e julgaria baseado nas ações. Uhum. As ações mostram realmente se houve uma mudança. Se essas duas coisas não se alinham, se as palavras e ações de uma pessoa não combinam, ignore completamente o que ela diz a você. Observe só o comportamento dela. Acho que a honestidade é ótima. Então você chegou até essa pessoa, você disse, esse é o meu passado, minha história, mas estou vivendo diferente agora. Você deveria estar em alerta e deveria olhar para ver se há realmente provas dessa mudança. E o que você acha que faz um parceiro de alto valor? Quais são as coisas que você diria? Tipo, uau, essa pessoa é muito valiosa e eu deveria levar isso a sério pra estar no relacionamento. O que poderia ser um grande parceiro? Há muitas coisas, mas uma que eu acho que é muito importante é como tratam as pessoas ao seu redor, que eles podem perceber como fracas ou vulneráveis. Eles vão ver vulnerabilidade em você. Como tratam as pessoas em suas vidas que não podem fazer nada por elas. Eles mostram, existe um certo nível de respeito que tem por todo mundo? Ou está condicionado a quem essa pessoa é em sua vida? Se você quer paz em sua casa, eles têm que ser uma boa pessoa. Eles sabem o que é serviço, sacrifício, porque isso é o que acontece. Isso é uma grande parte do casamento e relacionamentos em geral. Eles entendem que o amor é uma decisão consciente. As pessoas dizem, só tô sendo honesto. Não quando você machuca alguém. Intencionalmente. É. Por isso, tudo isso é importante. Isso é bom. E eles querem trazer, eles têm o desejo de trazer o seu melhor eu para o relacionamento. E ninguém é perfeito, portanto, não estou falando só de um nível de perfeição. Estou falando de compromisso com o crescimento. Eu ouço as pessoas dizerem que o casamento e as relações são um trabalho duro. E parte de mim não gosta quando as pessoas dizem isso. Sei. Eu sentia isso, Por que entrar em algo tão assim, difícil? né? Porque tem que ser muito difícil. Eu acho que é preciso ter coragem para falar quando é preciso falar, para ter conversas que são desafiadoras, que eu acho que muita gente não quer ter porque são assustadoras, mas não quer lidar com o que outra pessoa vão dizer, será que vão me julgar, qualquer coisa que seja. Tem que ter humildade e tudo isso. Mas será que deveria ser um incômodo? Eu não sei, eu não acho que deveria ser assim. Eu não gosto quando as pessoas dizem que relações ou casamento são um trabalho duro, porque assim a gente pode reestruturar isso. Não precisa ser difícil, vai exigir presença, paciência, tempo, todas essas coisas, atenção. Mas não precisa ser um trabalho árduo e duro o tempo inteiro. Eu não gosto disso. Qual a sua perspectiva? Eu ouvia as pessoas falarem isso também antes de me casar e isso me deixava constrangida com o desconhecido, sabe? Porque as pessoas diziam e depois não explicavam as razões. Eu acho que mais do que tudo, o trabalho é aprender a amar a nova versão da pessoa com quem você se associou com o passar do tempo. Ame-os, aceite, né? Ame e aceite. Porque com o passar do tempo, você vai ver mudanças. Não a mudança que falamos antes. Estou namorando a realidade, mas quero casar com o seu potencial. Porque me casei com você, mas quero que tudo mude. Não, isso não vai acontecer. Não vai acontecer. Eu acho que o trabalho vem em deixar passar essa noção de que quando você se casa, essa pessoa é isso. E se algo acontece em todos esses eventos da vida que acontecem e por inerência vão mudar alguém, essa noção não vai acontecer. E eu acho que você tem que superar e aprender a abraçar essa jornada. Esse caminho que está percorrendo e estar comprometido com o compromisso. O trabalho de que falamos é o trabalho necessário para manter qualquer coisa que você faça na vida. É o dia a dia. O dia a dia que faz as pessoas, as pequenas coisas que você faz para manter o dia a dia funcionando, sem problemas, e para que seu parceiro
saiba que há uma apreciação por elas com o passar do tempo. Quais as maiores lições que você aprendeu desde que casou 2 anos atrás, que foram diferentes de quando vocês se casaram? Alguma coisa mudou ou você sente que tudo que a gente falou antes, no pré-noivado ou antes, e a gente seguiu em frente com isso? Assim, nada mudou drasticamente, exceto que agora a gente vive junto e vive casado, mas ambos têm estado com integridade, com o que se comprometeram, e então alguma coisa mudou na sua mente? Ou... Para qualquer pessoa que se casa ou se muda para um relacionamento íntimo como esse, a mudança é abraçar outra pessoa em sua vida e aceitar o fato de que é uma pessoa diferente de você. Eles têm perspectivas diferentes, experiências diferentes, formações diferentes. Tudo isso moldou a perspectiva deles e agora estão tentando fazer a vida juntos. Agora no mesmo barco, remando juntos. Portanto, é um ajuste constante para permitir que as pessoas tenham espaço para serem quem são e tenham suas perspectivas e compartilhem elas. E não importa o que aconteça, você está na mesma equipe. Portanto, as escolhas que você faz agora não se trata mais só de você. É o que é o melhor para a equipe. Então, ter essa mentalidade de trabalho em equipe é o ajuste. Espero que, quando você entrar, tenha feito o suficiente do trabalho para não ser o elo fraco da equipe. Pois é. Porque não quer ser o elo fraco. Alguém sempre tá pegando sua Mas folga. Só de perceber e de abraçar essa mentalidade de trabalho em equipe, mesmo quando se tem uma discussão, mesmo em discordância, se o objetivo não é vencer, o objetivo é encontrar uma solução que seja melhor para fazer a equipe avançar. Meu amigo Jay Shetty diz em uma discussão desafiadora que não deve ser uma pessoa contra a outra, deve ser 2 pessoas contra o desafio, contra o problema que estão enfrentando. E como é que a gente resolve isso juntos, né? Tipo, aqui tá minha solução, você tá errado, eu tô certo, Com o que quer que certeza. seja. Então, chegar juntos nisso. Eu acho que é uma bela prática se concentrar no desafio e não no que você fez e ficar chateado. Então, encontrar a solução juntos. Eu amei isso, tem sido realmente bom. Você tem um livro chamado Mana, Não Se Acomode, Como Ficar Esperta nas Questões do Coração, que eu acho que é realmente desafiador deixar sua cabeça tomar decisões pelo seu coração, mas você precisa da cabeça para ter certeza que não está permitindo que o seu coração faça besteiras com bandeiras vermelhas por aí, que podem ser o que você não procura para ser. Então tem que estar conectada para ter certeza que você está realmente alinhada, está usando emoções, mas também está vendo fatos e os dados, e você está usando isso para tomar uma decisão consciente sobre como entrar numa relação e levar para o próximo nível. Você tem grandes lições e histórias aqui, tem sua própria experiência pessoal, obviamente eu não chamaria de fracassos, mas são apenas lições de relações que não estavam alinhadas com o que você queria estar. Não tem nada de errado com isso, todos nós já estivemos nesse lugar, você teve boas dessas lições, e também no tribunal de divórcio e ver essas pessoas passando por desafios, mágoas e dores. Assim você tem muitas lições diferentes de como garantir a eliminação de tudo isso e não ter que experimentar isso nas relações. Então estou feliz com o livro Mana, Não Se Acomode, Como Ficar Esperta nas Questões do Coração, de Faith Jenkins. Tem umas perguntas finais para você. Posso dizer por que escrevi? É, claro. Eu não tinha esses enormes padrões de amor em minha vida ao crescer. E não sabia como era uma relação verdadeira, amorosa e saudável. Não tinha um modelo, né? Um modelo para isso. Não tinha modelo. E percebi quando comecei a namorar e me mudei para Nova York, comecei a namorar em Nova York e percebi quando comecei a namorar que eu não tinha uma fonte para aprender o que fazer e o que não fazer, e algumas dessas coisas que teriam me ajudado ao longo da minha jornada a tomar decisões melhores. Aprendi muita coisa da forma mais difícil. Às vezes é bom na vida, mas as pessoas assistem seu podcast, leem livros porque querem aprender a minimizar alguns erros que elas podem cometer. Absolutamente. E então, se você quer amor, um casamento amoroso,
Eu acredito que você pode tê-lo, mas como você pode chegar lá? Como chegar a esse ponto? E assim, este livro foi um projeto de paixão. O que eu queria escrever, sendo solteira na casa dos 20 e 30 anos, como naveguei nas experiências desafiadoras. Todas as perguntas, a pressão de pessoas de fora e todas as coisas para chegar ao ponto em que estou agora. 2 anos, felizmente casada, com o marido que sonhei por tanto tempo. E eu acho que essa história se destina apenas a mim. Acredito que é algo que qualquer um que queira ter esse tipo de amor na vida pode ter. Com certeza, eu acho isso lindo em um mundo moderno de encontros online, de cultura de encontros e conexões de pessoas que têm cada vez mais opções disponíveis, mas sendo menos realizadas e menos felizes porque não sabem como navegar nessas águas. Eu acho que é realmente poderoso ver suas lições e sua história, seus exemplos que você compartilha aqui nesse livro, então comprem isso. E eu quero te agradecer, Faith, por não se acomodar, porque eu acho que é muito fácil para as pessoas se acomodarem, isso não tem nada de ruim ou de errado, mas acho que você foi clara no que você queria, você cometeu seus erros, você aprendeu e você chegou nesse ponto que eu acho que é realmente inspirador ver uma mulher esperar até passar dos 40 para poder se casar nessa época que existe uma pressão para que você se case, né? E eu acho que é preciso ter muita coragem, mas eu só posso imaginar a quantidade de paz, de amor, alegria, abundância do outro lado dessa coragem. Portanto, eu realmente agradeço por se inclinar para isso, tomando essa decisão e usando sua voz para poder compartilhar essa sabedoria com os outros. Então, parabéns por tudo isso. Obrigada. Essa pergunta é chamada As Três Verdades. É uma pergunta de cenário hipotético que é o seu último dia na Terra daqui a muitos e muitos anos. E você pode viver o tempo que você quis aqui. E pode criar a vida dos seus sonhos. Tudo que você quis fazer aconteceu. Mas, por alguma razão, nesse cenário hipotético, toda sua mensagem foi apagada ou então foi para um outro lugar. Então, seu livro não está mais aqui, o conteúdo que você criou online também desapareceu, então ninguém mais tem acesso ao que você escreveu na vida. Mas você pode deixar para trás 3 lições para o mundo ouvir. E isso é tudo que a gente ia ter. Suas informações, seus conteúdos são essas 3 lições e eu chamo de 3 verdades. O que você diria serem essas 3 verdades que você compartilharia com o mundo a partir do que você aprendeu? Não espere até conseguir o emprego dos sonhos, ou conhecer a pessoa dos sonhos, ou se formar para ter esse diploma, ou viajar para lugares que você queria viajar. Escolha a alegria agora, porque senão não vai ter tempo. Se está esperando para chegar a um marco e pensar se vai alcançá-lo. Escolha a alegria. A segunda. As portas fechadas na sua vida são tão importantes quanto as abertas. Portanto, eu diria abraçar as portas fechadas, porque te redirecionam para outro lugar. E tomar esse redirecionamento como um sinal, um positivo. E a terceira verdade? Você vai ouvir chamarem seu nome muito cedo. Você pode se formar no jardim de infância e vão chamar seu nome. Pode se formar no ensino médio e vão chamar seu nome. Não quero que essa seja a última vez que ouve seu nome ser chamado para conseguir algo na vida. Quero que entre em salas que são grandes demais para você. Quero que você entre em salas onde está preocupado com a possibilidade de dizer algo errado. Pode se perguntar, estou vestido de forma apropriada? Quero que continue entrando em salas, em portas onde não está muito confortável, mas você está lá e está na sala porque é aí que a oportunidade está para você. É aí que estará o seu sucesso, quando você continua a entrar naquelas salas. Gostei disso. A gente pode comprar esse livro no seu site, judgefaithjenkins.com. Você tá no Twitter, Instagram. Instagram é um lugar onde você posta mais, né? Acho que sim, Instagram, Judge Faith Jenkins. Juíza Faith Jenkins, também no Instagram, Facebook sim, também. Facebook. Você tem esse livro, tem um novo programa que você trabalha. Muita coisa legal para as pessoas, elas podem te seguir na rede social, no seu site, vão aprender tudo sobre você. De que outra forma a gente pode apoiar você? Você pode me seguir nas redes sociais, pode ler o meu livro. Acho que escrevi o livro como
fonte de inspiração e esperança. Esse era o meu objetivo. Então, acho que o que você faz aqui é incrível. E foi uma honra estar aqui hoje. Eu agradeço, e fazer muito parte obrigado. da entrevista. Faith, pergunta final. Qual sua definição de grandeza? Atingir um nível de paz interior. Não importa o que esteja acontecendo ao seu redor. Os navios afundam. Não por causa do que está ao seu redor, mas do que entra neles. Faith, muito obrigado por estar aqui. Agradeço muito. Estou lidando com um vendedor de carros. Eu sei que devo ter cuidado. Entende-se apenas que eles tentam fazer com que você compre certas coisas. Eles usam certa linguagem. Então, quando entro com confiança condicional. E assim estou mais protegida. É por isso que lá é menos provável que você se machuque.